Eu vou tentar fazer em pé. Se eu cansar ou se o equilíbrio começar a me dar problema, eu sento, né? Nós vamos desejar que essas vibrações pela equipe espiritual, por Cristo, o nosso Pai, que nos envolvam durante esse período e nós vamos estar aqui conversando sobre um tema que os senhores talvez não tenham entendido essa frase que aí está, ele está oculto, mas ali embaixo fala sobre o Evangelho, né? Onde se encontra esse tema. E ele fala sobre a mediunidade, né? A mediunidade, algo que tem na Terra de muitos e muitos séculos, né? Se Deus nos criou espírito, desde a sua criação começou esse intercâmbio, nós e o plano espiritual. E nós chamamos isso de mediunidade. Não são todos que a têm de uma forma mais ostensiva, tá? A intuição, em diversos graus, também se encontra entre nós. Uns têm uma intuição mais sensível, mais aguçada, e outros menos, né? Mas todos temos. E os senhores podem experienciar isso aí no comportamento nosso diário. Como estamos interagindo, em dado momento, nós somos, assim, despertados para uma atitude. E se nós, de imediato, tomamos aquela decisão que está nos sendo intuída, quase sempre acertamos. Outras vezes nós arrumamos opções, ou duas ou três, enfim. E normalmente essas outras opções não nos levam ao sucesso, né? Então esse é o nosso convívio com a nossa mediunidade. E Kardec até, lá no Livro dos Médiuns, ele comenta que todos nós temos mais ou menos, né? Uns mais forte a mediunidade, outros mais modesta, mais simples. E hoje, então, nós vamos procurar conversar sobre aqueles que têm a mediunidade mais aguçada, que nós chamamos de médium ostensivo. Normalmente, essa palavra ostensivo, a gente, na conversa normal nossa, na casa espírita, não utilizamos. A gente utiliza médium para aquele que é ostensivo. Aquele que não tem ostensividade, nós não chamamos de médium, né? É uma linguagem que nós acabamos, ao longo do tempo, adotando no centro espírita. Então, ela, através dos séculos, ela foi se modificando no sentido de nós conhecermos o que realmente acontece conosco nessa interação mundo espiritual com o mundo carnal, o que nós, encarnados, sofremos, né? Principalmente o médium ostensivo. Então, uma série de estudos, né? De início era algo assim que nós imaginávamos, ficava por conta da superstição, da suposição. Então, os senhores devem lembrar, muitos séculos atrás, que nós adorávamos
estátuas, animais. Algumas religiões, seitas, usavam animais em sacrifício, oferecendo aos deuses que eles elegiam para conquistas de benefícios. Então, todo esse comportamento nós estivemos convivendo e achando, na época, pelo nosso conhecimento daquela época, que estava tudo bem, que era aquilo era correto. Né? E aos poucos, nós, através de muita dificuldade, principalmente aqueles que exerciam a mediunidade, eram taxados de bruxos. E não ficava só nessa taxação. Houve momentos que foram pressionados, foram presos, foram julgados e foram à morte por esses motivos. Lembram, na época, eram as fogueiras, num dado momento, que consumia esses cristãos, esses médiums, né? Então, olha só quanta coisa a gente, como nós sabemos que reencarnamos muitas vezes, provavelmente que estivemos nessa época, né? Muitos de nós conviveu com essas situações lá nessa época em que aconteceram esses fatos. E imagina como nós participamos desses momentos, né? Fomos nós os sacrificados? Ou fomos nós que incentivamos esse extermínio? Então, por isso, nós estamos, por um motivo ou outro, aqui, tentando expiar essas dificuldades, né? Alguns de nós já se encontram num momento mais elevado, que estão aqui com a finalidade de missão, de nos auxiliar, né? Para que a gente evolua mais apressadamente, já que estamos adentrando nas vibrações de planeta de regeneração, né? Então, o vibracional começa a se modificar, mas nós somos geradores dessa modificação. Não é nada que venha de fora. Nós é que motivamos essa melhora. Nós é que estamos motivando essa melhora do planeta. Mas podemos dizer, então, que a mediunidade, ela, aqui na Terra, está trazendo aos homens uma visão mais segura da imortalidade. Ou seja, se nós morre o corpo físico, nós vamos para o plano espiritual. O espírito vai para o plano espiritual. E de lá ele se comunica com aqueles que aqui ficaram, com aqueles que são permitidos essa comunicação. Então, isso aí ocorre porque tem um outro plano. Nós não morremos. O espírito nosso continua. E com a consciência lá no espírito. Ou seja, tudo aquilo que já aconteceu conosco e o que citamos há pouco. Naquela época da Inquisição, naquela época das fogueiras que queimavam as pessoas vivas, se nós lembramos, é porque temos a consciência no espírito. E, normalmente, essa consciência, quando há necessidade de uma melhora no campo espiritual, eu estou lá, no outro lado, então, às vezes, me é propiciado acessar esse meu passado. Acessa da onde? Da consciência. Cada um
está lá com o espírito e a sua consciência. Então, não apaga nada o que fizemos desde que fomos criados, né? Então, tudo isso que estamos conversando, a mediunidade, através de espíritos já num estágio bem elevado, nos trazem, através de médiuns sérios, essas informações. Como é que nós íamos saber? Não tem correio, não tem jornal lá em cima que enviam para cá, para nós poder ler. São espíritos que se comunicam através desses médiuns e essas obras que nós temos aí nas casas espíritas, obras complementares que nos auxiliam, nos dão uma noção como é a nossa vida quando estamos no lado de lá, ou seja, lá é a nossa pátria. De lá é que nos originamos, né? Aqui nós vamos tentar aplicar o que lá aprendemos no sentido prático e nos melhorarmos, né? Sempre que melhoramos, retornamos e estamos lá buscando mais e mais instruções, aprendizado, né? No sentido de evoluirmos, né? Você sabe, o espírito, ele, toda vez que encarna, ele vem com o propósito de melhorar. E a maioria de nós assim procede, porém em proporções diferentes. Um exemplo que a gente tira sempre na aula, nós não temos os colegas todos iguais em termos de aprendizado, de inteligência, não é assim. Nós temos o tímido, nós temos aquele mais elétrico, e nós temos aquele que está sempre com o livro na ponta da língua, né? Isso aí nos mostra como evoluímos aqui também, né? A aceleração é individual, né? A nossa aproximação da perfeição é individual, né? Então, nós podemos dizer que, primeiramente, como é que aconteceu o surgimento de uma forma agora mais organizada, trazida pelos espíritos sérios, né? Porque nós temos outra classificação, vamos dizer, um pouco inferior, né? De espíritos que estão também no nosso meio e são zombeteiros, são farfalhões, outros mais intensos nas suas maldades, estão no nosso meio. E nós é que fizemos a escolha de andar com eles de braço dado, né? Se queremos ou não. Então, dessa forma que nós estamos conversando, os espíritos entenderam que era momento de começar a mostrar ao mundo, à humanidade, como funciona, que energia nós estamos convivendo e que o plano espiritual sabe utilizá-la muito bem. Eles se utilizam da parte mineral, pedras, rochas, da parte vegetal e da parte animal, e também da nossa energia luminal, né? Mas essa parte da natureza, eles se apropriam muito bem para influenciar-nos. Espíritos bons, a sua influência é a proteção que nos dão. É a melhora
na nossa saúde que eles exercem. E tenho certeza, aqui nós estamos com uma equipe espiritual que preparou esse ambiente, que sabe a necessidade de cada um de nós e estão trabalhando sobre nós, de forma individual. Nós nem sentimos, nem se apercebemos, com exceção daqueles que têm uma mediunidade ostensiva e podem, assim, observar. Mas é feito um trabalho sobre nós e muitas vezes trabalho de cirurgias de cura. E nada percebemos, nada sentimos. Talvez hoje, ou amanhã, ou daqui a uns dias, nós vamos perceber o que possa ter ocorrido. Né? É assim que funciona. E como nós não enxergamos, e ainda somos daqueles que nem o São Tomé, tem que ver para crer, em tudo nós somos assim, nós vamos nos aperceber quando aquela anomalia já não faz mais parte do meu corpo. Ou quando, através do médico, de exames, não existe mais dificuldade naquilo que eu estava tendo. Então, os senhores recebem mais esse esclarecimento que certamente foram atendidos na casa espírita. Né? Então, nós, dessa forma, tivemos, então, primeiramente, os senhores conseguem ler aí, né? Dá para lá no fundo ler? Então, ali, ó, o histórico das irmãs Fox, que foi o início de como tudo começou a surgir conosco. Nos Estados Unidos, né, por volta de 1848, e logo em seguida esse fenômeno começou, então, a se propagar pelo mundo. Eminentes homens, cientistas, químicos, físicos, mostravam interesse por tais fatos curiosos. Então, a população tinha, e todos nós temos, esse aguçar, né, essa curiosidade, e principalmente quando é algo assim que nós não entendemos, nós queremos, então, saber como esses fenômenos acontecem. Aqui, os fenômenos estavam iniciando através dessas irmãs. Né? Eram pancadas, né, que acontecia na mesa e não sabiam o que era aquilo. Né? E aquilo ali foi aumentando. Né? Quando na Europa chegou esse assunto, eles começaram a desenvolver mais esse assunto no sentido de saber a sua origem. E ali não só pancadas aconteciam, a mesa se movimentando, a mesa batendo, como se fosse um número, era falado uma letra, tantas pancadas, outra letra, tantas pancadas, e assim foi se sucedendo. Então, essa decodificação começou inicialmente por esse móvel. Né? E aí, então, a Igreja, em 1856, condenou esse comportamento. Como nós comentamos há pouco, que era comum partir da Igreja essas atitudes. Né? Ela era muito impositiva.
E aí, então, ela taxou isso aí como herege, que não era proveniente de Deus, que não era sério. Né? Foi a primeira dificuldade que se colocou. Né? Em seguida, a imprensa, só que ela vem inicialmente com dúvidas, como qualquer um de nós tem. Quer ver para quê? Mas depois ela aceita esses fenômenos. Né? Ela começou a estudar, começou a perceber que algo sério tinha naquilo ali. Né? E ela, então, foi uma instituição que ajudou a essa divulgação da mediunidade. Né? A espiritualidade superior vem narrar através de Kardec que já convivemos com esses fenômenos desde há muitos séculos. E aí, então, a espiritualidade, quando alcança esse momento, ela diz: atingimos aonde desejávamos, ou seja, que fosse conhecido que existem espíritos, que a nossa vida não termina com o corpo material. Então, isso aí foi algo que trouxe bastante incomodação. Né? Deixa eu trocar o slide que não está querendo trocar. Então, nós podemos dizer o que é a mediunidade, né? Já tecemos bastante sobre esse título, né? E já conseguimos entender que é algo que muitos de nós porta isso, tem esse dom, desde o que veio aqui para a Terra. E quem será que nos dá esse dom? Não só esse dom, como qualquer outro dom. Nós sempre antes de encarnarmos ou reencarnarmos, nós fizemos lá no plano espiritual, depois de muito preparo, nós fizemos uma programação do que nessa encarnação vamos tentar fazer com sucesso. Aquela quantidade de erros, eu recebo uma certa quantia, pois eu me encontro preparado para resolver aqueles erros, aceito em vir e assim proceder. Então, a mediunidade, ela foi também acordada nessa programação, porque o médium, ele, através de uma quantidade de encarnações, teve problemas que ele não conseguiu resolver. Chegava aqui e falhava. E foi gerando um certo acúmulo. Como também algumas dificuldades têm que ser resolvidas para que permita ele seguir progredindo. Né? Então, é dado a esse espírito a mediunidade como uma benesse no sentido dele resolver nessa encarnação muitos erros que ele veio tentando e não conseguiu. Então, é dado a mediunidade para que ele proceda no bem e consiga, então, resolver certas falhas que estavam sendo difíceis. Então, entendam, nós sempre achamos
E o médium, através do potencial que traz, é algo extraordinário. E muitas vezes tecemos elogio, enaltecemos ele diante de outros e estamos criando dificuldade para ele. Cristo nos recomendou: cuidem o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Extirpem isso de dentro de si. E o que acontece com esses elogios que a gente dá? Não só na mediunidade, em qualquer outra atividade, seja na casa espírita ou fora, o que estamos mexendo com aquele problema com a pessoa. Todos nós temos egoísmo, orgulho e vaidade. E estamos trabalhando para retirar isso de dentro de nós. Porque as nossas ações diárias demonstram que nós se utilizamos desses vícios, dessas más qualidades, né? E ao invés de colocarmos a humildade no lugar disso, nós sempre buscamos nos agarrar nesses vícios. E principalmente quando somos auxiliados, né? Que nos enaltece. Então, tenhamos o cuidado, né, com as nossas palavras, para não dificultarmos a trajetória desses irmãos que são médios ou que detêm outras tarefas, né, na casa espírita. Esse é um grande cuidado e responsabilidade individual nossa. Continuando, nós podemos dizer que, por uma designação divina, como comentamos há pouco, nessa programação que exercemos antes de reencarnar, né, nós, então, recebemos esse compromisso na nossa bagagem. E assim viemos para desempenhar o que trouxemos na bagagem, porém com sucesso. Ir amenizando, diminuindo os nossos erros, as nossas dificuldades. Né? Nós, agora falando dos tipos de mediunidade, nós temos algumas, citamos aí aquelas mais conhecidas. A psicofonia, a psicografia e a vidência. São as que hoje continuam em maior quantidade no nosso meio. Outras mediunidades, elas foram aos poucos desaparecendo, se tornando assim quase que exclusivas, né, em algumas situações. A mediunidade de cura mesmo, hoje nós temos um número bastante reduzido, né? Então, nós podemos dizer a vidência. Quantas vezes em conversa o colega cita uma situação que ele viu lá no momento do passe, lá no momento do fraterno, lá no momento da palestra, ele visualizou tal situação. É o que nós chamamos de evidência. A psicografia, essa quantidade de obras que nós temos, é fruto da psicografia. São espíritos sérios, com médiums sérios, a gente frisa essa palavrinha sérios, porque nós temos obras que não são indicadas pelo movimento espírita brasileiro. Porque tem algumas contradições
E só aquele que estuda o Espiritismo, ao ler, sabe que aquilo não é de convívio com os espíritos de luz, os espíritos elevados. Em consequência, indicativo para que nós, aqui encarnados, nesse estágio ainda de pequenez, também devemos deixar de lado essas práticas. Então, cuidemos, obras que a gente possa ler, achando que aquela orientação está correta. Existem situações que vocês estão quase no final da obra e acontece colocações que a gente vê que não é correto aquelas colocações. Foi todo o trabalho a perder. Então, para que a gente possa passar numa leitura dessa e aplicar, nós temos que conhecer primeiro as obras básicas. Ali é a nossa espinha dorsal. Ali o que está colocado pelos espíritos superiores é o correto. Essa história que a gente ouve de vez em quando, que tem que se modernizar o espiritismo, tem que se atualizar, tem novidades que estão surgindo, não tem isso. As leis divinas são imutáveis. Para o tempo que existirmos, elas serão daquela forma. E vocês já ouviram no Espiritismo certas colocações dependendo do assunto. É sim, sim e não, não. Não tem meio termo. Ou não está correto, ou está correto. E é assim que nós vamos obter a nossa melhora perante Deus. Não vai ser com metades que nós seremos agraciados com uma mãozinha na cabeça. O Pai não faz isso com ninguém, não barganha. Então, tenhamos essa consciência. São diversidades e habilidades mediúnicas, essas que estão aí constando e outras que já citamos. A clarividência, o sonambulismo, a bicorporeidade, a cura, tudo isso acontece com os médiums ostensivos. E os mecanismos da mediunidade? O intercâmbio, botei água aqui e não serviu. O intercâmbio mediúnico ocorre entre o médium e o espírito comunicante em certos momentos. Falamos isso aí de início, Quando o mundo espiritual se comunica com nós aqui na Terra, o mundo carnal, o mundo terreno. Isso deve acontecer preferencialmente através dos médiuns, que nós falamos, ostensivos, mas numa casa espírita. Nós não vemos todo o aparato que tem aqui nesse momento, energias que nós sequer imaginamos do potencial delas, o magnetismo que aqui entre nós está circulando, mas é algo, e um exemplo eu cito a vocês, do quão avançado são essas energias, esses comportamentos, esses instrumentos que são utilizados numa casa espírita. Vocês lembram o nosso lar, o
naquele momento que ele está lá naquela sala, aguardando para conversar com o governador para visitar a sua família na Terra. E era aquela sala, uma grande quantidade de mesas com computador. Lembro, aqueles computadores não tinham nem fio de energia elétrica, de conexão com a tela, né? Era apenas o computador em cima da mesa. E vocês lembram que época foi isso? Foi na Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial estavam entrando os computadores aqui na Terra, que ocupavam a sala talvez maior do que essa, com um desempenho muito modesto. Na época era um desempenho muito bom, né? Mas para onde nós estamos indo hoje? Para esses aparelhos e com tendência de chegarmos naquele momento em que nada de conexão física vai acontecer, né? Então, isso eu quero mostrar para vocês o quão avançado está o plano espiritual comparando com o nosso momento, né? Então, não vemos. Mas quem trabalha em reunião mediúnica, muitas vezes tem a oportunidade, através da comunicação de um espírito, ele descrever essas situações, esses instrumentos, a cirurgia, como é que foi feita em tal e tal pessoa, e muitas vezes membro daquele grupo mediúnico. Então, aos poucos, a gente vai convivendo e tornando mais palpável essas situações que até então eu apenas lia, ouvia, né? Então, esse intercâmbio, ele vem dessa forma, e o médium ostensivo, ele sabe da recomendação que ele deve evitar a comunicabilidade fora da casa espírita, mas que seja algo de conduzir aquele espírito que está ali pedindo socorro, isso ele tem como fazer. Isso é uma questão de caridade. E esse controle que ele traz consigo de não dar permissibilidade, ele exerce com muita propriedade a bem de não trazer prejuízos maiores ao seu dia a dia. Porque aqueles que são médiums sofrem bastante com essa ingestão desses espíritos. Eles querem se comunicar, eles não sabem o que está acontecendo. A grande maioria que chega nas reuniões mediúnicas não sabe sequer que morreu. Ele está falando, ele ouve a fala dele e ele traz na sua visão espiritual o seu corpo último, as suas vestes últimas. Então ele acha que ele está num lugar, mas não detectou onde. Não imagina que está desencarnado, que o corpo dele já não está mais ali há bastante tempo. E aí a gente tem o cuidado de orientá-lo com muita calma, muita delicadeza, para que ele não se apavore. Porque a todos nós, eu creio que não deve ter ninguém aqui tranquilo se a morte chegar, prazeroso se a morte
chegar. Não tem. Todos nós queremos que seja mais um dia, mas aqui continuar. Tá? Então, a morte não é bem resolvida ainda por nós. Temos uma interpretação bem distorcida dela. Tá? Então, é natural que essa situação não se coloca para o espírito. Ele, primeiramente, quando está chegando para essa comunicação com o grupo mediúnico, ele tem que ser confortado, consolado e, se for possível, se coloca a situação real. Senão, apenas se mostra que ali se faz paz, se faz harmonia e que ele vai encontrar só o bem. Não vai conviver mais com o mal. E isso aí eu falo porque muitos que ali chegam são irmãozinhos que foram tirados daqui por cometer assalto, por cometer crime, por usar drogas, álcool, entende? Por abusar da sua forma de vida, seja no trânsito, no esporte, no lazer. Então, muitos foram tirados, uns foram espancados até a morte, outros levaram tiro ou agressões que tirou a vida, às vezes nem sabem da onde partiu aquele tiro, aquela agressão. Então chegam desesperados na mesa mediúnica. Né? Sequer identificam o que aconteceu. Então a gente tem que ir com muita habilidade, fazer com que ele aceite essa receptividade que estão lhe dando. Vocês lembram lá do nosso lar também esse momento, né? Que é levado para uma maca para descansar, é dado o alimento, né? Para fortalecer. Depois, então, aos poucos, vem o esclarecimento. Então, é para ver a quantidade que tem de espíritos que não sabem trabalhar com a morte, não conhecem a morte. Né? A morte apenas no corpo físico. Por isso esse pavor, esse horror que nós temos, né? Esse medo. O perispírito é algo que talvez os senhores já ouviram falar. Aqui nós estamos enxergando o corpo físico. Né? Dentro desse corpo, dentro do seu íntimo, nós temos a alma, que é o espírito. Né? Só que chamamos de espírito quando esse corpo morre. Então ele vai para o plano espiritual, passa a ser espírito. Enquanto alma, é porque ele está encarnado. Mas, entre o espírito e esse corpo, né, nós temos o perispírito. Né? Ou seja, ele é a parte externa do nosso corpo. Ele contorna todo o nosso corpo e, de acordo com a evolução de cada um de nós, é a espessura dele. Né? Quanto mais evoluído, mais fino ele é. E isso é carregado junto com o espírito depois que ele perde o corpo. Então, vamos tentar ver se entendemos. Temos o espírito, temos o corpo e o perispírito. Né? Esse conjunto enquanto encarnados. Morreu o corpo, segue o espírito e o perispírito. Esse perispírito é o que comunica com o encarnado.
Porque é de perispírito a perispírito que acontece essa comunicação. Não existe uma posse por parte do espírito daquele que está encarnado. Há uma aproximação de perispírito para perispírito e ali acontece a comunicabilidade. É lógico que nessa aproximação vêm as energias daquele espírito comunicante. Então, muitas vezes acontece transformações do médium, físicas, gestos, e ele estuda para saber controlar isso. Inclusive o vocabulário, porque muitas vezes vem vocabulário pesado, bem deselegante, que não é próprio ser colocado ali naquele momento na reunião mediúnica, e certamente vai dispersar a concentração de todos, né? Então, até esse filtro o médium aprende a exercer. Então, não é simplesmente ter o dom e sair a praticar. Tem uma série de percalços que deve se tomar cuidado, né? E principalmente numa reunião mediúnica, para que aquilo não conturbe, não estrague a vibração que ali está acontecendo naquele ambiente, né? Porque foi um ambiente também preparado por aquele grupo de espíritos que trouxe aquela quantidade de espíritos que estão ali assistindo, ouvindo, né? Eles estão tentando conduzir aqueles espíritos e também dando o apoio vibratório a nós encarnados, principalmente aos médiuns, né? Para que esses médiuns não tenham grande prejuízo naquela noite com aquelas comunicações, tá? Por isso a gente recomenda, através do Livro dos Médiuns, a quantidade e quantos minutos se deve dar a uma comunicação por médium. A quantidade de 3 a 4 por médium, e que não exceda 10 minutos cada uma, porque ocorre um desgaste no organismo do médium. Por mais suave que seja a comunicação, por mais leve que seja, mesmo que seja uma comunicação trazendo orientações à equipe, à casa, ou uma pessoa, né, causa desgaste no organismo do médium. Então, por isso, essa preservação que os espíritos veem como está acontecendo esse prejuízo internamente no médium, eles pedem que se atenda a essas orientações, né? Nós não sabemos. Lá, num certo momento, pode começar a acontecer alguns problemas, se nós não soubermos nos controlar. Então, olha só, quanta detalhezinho, né, nos traz esse exercício, algo que nós olhamos e achamos um fenômeno espetacular. Essa pessoa, se eu sentar com ele, me diz o que vai me acontecer, o que aconteceu, por que eu estou assim. Equívocos nossos. A mediunidade não veio para isso. Deus não nos deu para esse exercício. Por isso, dai gratuitamente o que gratuitamente receberam. Então, eu não vou citar aqui a OB, mas essas situações que vocês conhecem, talvez até já frequentaram, né? De cartomantes, ler carta, de búzios, né? De pessoas que fazem predições, isso, aquilo.
Nada disso é correto. E mesmo que não cobrem, mas estão em busca de um elogio, a vaidade está exacerbada, né? Então, essas dificuldades não são de espíritos sérios. E isso eles se retiram. Em dado momento, esse dom que tinham lhes é tirado, né? Por esse motivo, está mal conduzido. Né? A importância do estudo na moralidade, no controle emocional, a mediunidade é uma faculdade a ser aprimorada. Já nesse histórico que nós fizemos com respeito a esses comportamentos, é através do estudo que a gente vai assimilar esses ensinamentos. Né? É o que aqui está nos colocando. E a ética na prática mediúnica? Cuidados necessários para garantir comunicações autônomas e construtivas. Por isso aquela palavrinha séria. Numa casa espírita séria, filiada à Federação Espírita, a qual baseia todo esse conhecimento em estudo das obras básicas, não é inventado por A ou por B, ou por quem chega ali está falando muito bem, isso, aquilo, não. Foi através dos espíritos e através de Kardec que nós temos essas obras como nosso norte. Então, se assim está se procedendo, nós estamos de forma correta. Não tem essa de eu chego na casa espírita e quero saber do meu pai, o médium daqui um pouco recebe um espírito, começa a falar e é meu pai que está falando. Não é assim. Não se faz isso aí em casa séria. Eles vêm espontâneo. É até às 9? Ou já passei? Tá bom, vou tentar apressar aqui. Então, isso é outra situação que devemos evitar. A casa espírita séria, ela não traz essas situações individuais. Não é essa a finalidade. E se trouxer, não são espíritos sérios que estão trazendo. Eles estão se passando por aquela pessoa que eu estou desejoso de saber a notícia. E imagine se a notícia é quase certo que é falsa, o que pode causar em mim. E isso acontece nos fraternos também. Né? Informações que o atendente passa, porque ele é um médium ostensivo, e ele pode estar se precipitando e fazendo colocações equivocadas. E apavora aquele que está ali. Ele veio para ser consolado e sai pior. Né? Então, essas colocações é o cuidado que devemos ter. O Pai não nos deu esse dom para nos apavorar, para nos desestruturar. Tenham isso sempre em mente. Tudo que Ele nos ensina, nos propicia, é para o nosso bem. Não é agradável como eu estou enxergando, como está se apresentando a situação, mas é assim que eu devo resolvê-la. Né? Então, nós podemos dizer, né, que os benefícios da mediunidade é promover e consolar a todos, é consolar a humanidade, né? É trazer esse bem através da caridade, através dos bons pensamentos, da oração que nós
Muitos não acreditam do seu potencial. Ela é uma energia. Ela é essa energia que os espíritos estão aí manipulando a todos nós. Ela é um magnetismo muito forte. Fluidos que são tirados da natureza e nos colocados, repondo células no nosso organismo que estão falhas, tudo faz crer que essa energia ela é benéfica e os espíritos enxergam e sabem aonde buscar para nos beneficiar. Cuidados a serem tomados para evitar a armadilha. Citei há pouco da questão de querermos saber quem é, como está, né? E essa curiosidade não nos leva a bons termos. Normalmente, aumentamos a preocupação. Aquilo que parece nos aliviar de momentos, logo em seguida a gente se dá com a situação desagradável. E aí percebe que foi enganado. E aí vai de casa em casa espírita, tentando ver se consegue consertar. Mas na realidade é eu que tenho que me consertar, onde eu estiver, na religião que eu tiver. É eu internamente que tenho que me consertar. Então, falamos já que a divulgação pela seriedade que o médium faz da doutrina espírita é o ponto mais importantíssimo. É através dele que nós seremos auxiliados nesse caminho do bem. E como é que nós, então, podemos fazer esse comportamento diário? São boas leituras, são bons divertimentos sadios que não nos ruborizem a prática desse divertimento, dessas conversações. São conversações com pessoas que são evoluídas, que são realmente do bem, né? Filme, enfim, leituras, tudo que nós procuramos exercer de uma forma que não vai nos deixar tenso, preocupado, raivosos. Tudo isso aí joga contra nós, prejudica o nosso ser, principalmente aqueles que são médios, são alcançados com mais facilidade. Eu agradeço a atenção dos senhores pela paciência e pelo momento que me foi dado de trabalho. Muita paz a todos.